Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus que o Espírito Santo venha abençoar seu dia. Não pule esse vídeo, não deixe de ouvir essa mensagem, uma forte palavra do Senhor que vai abrir os seus olhos e vai abençoar a sua vida. Presta atenção numa coisa importante, é o que eu quero dizer aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 14, diz assim, aqui em cima, e Saul morreu desta forma. Como? Porque foi infiel ao Senhor. Presta atenção no que Deus está falando aqui. E não foi obediente à sua palavra. Presta atenção no que eu vou dizer para você uma coisa. Saul não morreu porque ele era vaidoso. Saul não morreu porque ele era ignorante. Saul não morreu porque ele era um rei mau. Saul não morreu porque ele foi uma pessoa negligente. Saul não morreu por causas naturais. Saul morreu porque, a Bíblia deixou bem claro aqui, desta forma, porque foi infiel ao Senhor, primeiro ponto, e o segundo ponto foi, e não foi obediente à palavra do Senhor. Duas coisas importantes que eu quero trazer para você, para que a sua vida seja uma vida abençoada, feliz, e você seja bem sucedido em tudo que você faz. Primeiro, a primeira forma que ele, por causa da sua morte, infidelidade. Que infidelidade é essa? Entenda, infidelidade ao Senhor não é você fazer algo mal para alguém, não é você falar palavrão, essas coisas. Tudo isso é errado, isso também Deus não aceita. Mas isso não é infidelidade, isso é uma postura errônea sua, né? Essas coisas humanas que nós fazemos uns com os outros, isso é algo que desagrada a Deus, sim. Esses pecados que a mentira, a prostituição, a fornicação e essas coisas, todas as outras coisas são coisas que são condenatórias para nós mesmos, que nos leva à condenação. Mas a infidelidade que Deus fala aqui na sua palavra é aquela em que eu observo o que ele fala pelas escrituras, eu dou atenção ao que ele orienta para que eu faça e eu não faça, e eu desprezo isso. Quando eu pratico essa coisa, quando eu faço isso, quando eu desprezo o que a palavra de Deus fala para mim, eu cometo a infidelidade ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso e por que isso descreve a infidelidade? Porque em seguida ele fala, não foi obediente. A rebeldia do ser humano é o que causa o mal maior, que é a infidelidade. Porque se eu sou infiel com a minha esposa, quais são as consequências disso? Da infidelidade matrimonial. Divórcio, perda da família. Mas se eu me conserto com Deus, se eu peço perdão e me volto a Ele, eu consigo ser salvo ainda. Eu posso perder o casamento, eu posso perder minha família, eu posso perder minha casa, meus bens. Mas se eu estiver com o Senhor, se eu pedir perdão, me consertar com Ele, manter-me firme na palavra dEle, eu consigo a minha salvação ainda, mesmo cometendo essa loucura. Tenho minhas perdas, mas o mais importante, que é a salvação da minha alma, eu mantenho preservado. Agora, a infidelidade com o Senhor já é diferente. Você acaba perdendo, além de perder tudo na sua vida, que é casamento, vida financeira, familiar, conjugal, tudo, você perde a salvação, que é o mais importante. Então, Saul perdeu o mais importante, que é a salvação da sua alma, por causa da infidelidade. Por quê? Porque não foi obediente à palavra do Senhor. Como ele diz aqui, e não obedeceu à palavra do Senhor. E o que aconteceu? E chegou a consultar uma médium. Pessoas que leem mão, consultam astros, estrelas, espíritos, é tudo a mesma coisa. Ele fala, a Bíblia fala aqui, e chegou a consultar uma médium e buscar orientação. Olha só, em vez de consultar ao Senhor. Infelizmente isso não é tão incomum como nós achamos que seja, porque a pessoa muitas vezes é evangélica, é cristã, é crente, tem um pastor na igreja, tem pessoas que podem ajudar, mas isso é tão comum
enquanto as pessoas hoje, elas irem consultar essas pessoas que invocam espíritos, que leem mão, que fazem essas coisas todas, olha, entenda, essas coisas são tudo coisa humana. Ele vai falar o que vai te agradar. Ele vai falar o que vai agradar os seus ouvidos. Mas o único que vai te desagradar às vezes, mas que vai te falar algo que vai te abençoar, é o Senhor. Poxa, mas Deus não é bom, Deus não é pai. Ele é bom sim, ele é pai, mas para quem é filho? Você não dá ordem para qualquer criança. Você não chega na rua assim, você sabe que a criancinha, a menininha, o menino é filho de fulano. Você não vai chegar para ele e falar assim, ó, faz isso que eu tô mandando. Você não vai fazer isso. E ele também não vai te obedecer, porque primeiro, você não é pai daquela criança, e que a criança também não tem obrigação de te obedecer. Entenda, você só pode ser filho de Deus, filha de Deus, se você obedece o que ele diz. Saul não obedeceu mais. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Deus, infelizmente, permitiu a sua morte por causa da sua rebeldia, da sua infidelidade. Lembra? Eu repito, ser infiel ao Senhor não é você se prostituir, mentir, enganar. Isso são só coisas que você pratica diariamente, muitas vezes, e que vai sim te levar para o inferno, mas se você se arrepende, Deus te perdoa. Ele te perdoa. Você que está na prostituição, tem perdão para você? Tem. Se você estiver na mentira, tem perdão para você? Tem. Se você estiver no adultério, adulterou, perdeu o casamento, perdeu sua esposa, tem perdão para você? Tem. Tem a reconciliação com o Senhor? Tem. Todo pecado, o único pecado que não tem reconciliação é contra o Espírito Santo. Pecou contra o Espírito Santo, já era. Nem adianta pedir perdão. Só espere a morte que você vai para o inferno. Não tem jeito. Mas o único pecado, se não for cometido, todos os outros, você tem perdão. Você pode ser perdoado. Então, a infidelidade levou a Saul a fazer o quê? A desobediência à palavra de Deus. E a desobediência gerou o quê? A morte. Por isso que Paulo diz que vindo o pecado, gera a morte. A morte, infelizmente, é a consequência de quem permanece na infidelidade e caminha para a desobediência à palavra de Deus. Porque Deus fala, não faz isso, não faz aquilo, não vai para lá, não vai para cá. A pessoa faz do mesmo jeito, ela segue esse caminho e no final ela quebra a cara e fala assim, Deus, por que o Senhor permitiu? Não, Deus não permitiu. Deus deixou você fazer o que você queria. Deus não permite o mal agir na sua forma livremente. Mas se você der liberdade, é a mesma coisa. Na sua casa tem limites. Se você deixar que as pessoas venham e façam o que quiser na sua casa, elas vão fazer, você permitiu. O diabo só age até onde nós permitimos. Se nós permanecemos na desobediência, a infidelidade estiver na nossa vida, ele tem a liberdade de agir da maneira que quiser na nossa vida. Porque nós não estamos observando e dando atenção ao que diz a palavra de Deus. Por isso é importante nós permanecermos aqui, vivendo o que essa palavra de Deus fala. Porque aqui em 1 Crônicas mesmo, no capítulo 11, versículo 9, diz assim: E Davi tornou-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Quando Deus é com você, quando Deus está do seu lado, quando Deus está sendo o seu guia, a sua cabeça está focada no Senhor, quando você tem Deus na sua vida, entenda, você se torna cada vez mais forte, a sua empresa se torna forte, o seu casamento se torna forte, a sua vida financeira se torna forte, você é uma pessoa forte. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é com você. Quando Ele está contigo, nada pode te abalar, nada frustra a sua vida. Só que quando Deus acaba acontecendo como aconteceu com Saul, infelizmente a morte vem. E acaba você indo atrás de quem não pode te ajudar, médiuns, pessoas que invocam espíritos, pessoas que vivem do xamã, do kardecismo, do ateísmo, dessa loucura toda. Nada disso pode te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar se você o buscar e sempre tiver a Ele em primeiro lugar, em consultar, em ter em primeiro na sua vida. Deus, Ele é prioridade, Ele não divide a sua glória, e você só vai se tornar forte como Davi foi se você largar a infidelidade como Saul estava e começar a viver a obediência. Em vez de viver a desobediência, viva obediente, e Deus te fará forte e você será a própria bênção. Deus